Bom, Elaine, boa tarde ao Portal da Cidade Nova Resende. Obrigado aí pelo interesse, né, no nosso trabalho. Aqui é o professor Fagner, atuante em Montebello e Juruáia, na área da educação física. E fiquei muito feliz aí de vocês estarem interessados em divulgar o nosso trabalho. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre o sentimento, né, de ser um dos semifinalistas do Prêmio Professor Transformador, que foi publicado recentemente, né? Bom, inicialmente a gente está muito feliz, né? Enquanto eu falo a gente, é o nosso grupo, a nossa equipe do projeto, embora tenha sido o professor, né, das escolas, eu divido, né, esse trabalho com alguns bolsistas do nosso projeto e também com o professor do Instituto Federal, né, o Arnaldo. Então nós temos o Arnaldo, a Isabela, a Miriam, a Maria Eduarda, o Luiz Felipe, o Alex e o Iago. Essa é a nossa equipe, né, que elaborou o projeto Pedalando na Educação Física Escolar. A gente pensou nele em momentos de pandemia mesmo. Eu participava do PIBID, que é um programa de formação docente com o Instituto Federal, né, também sou bolsista lá. E no meio desse processo, quando a pandemia estava no seu auge, a gente foi instigado pelas secretarias municipais, né, a pensar em propostas para trabalhar na educação física. E por que não o uso da bicicleta, né? Então a gente começou a pensar um pouquinho nesse tema, neste conteúdo, né? Então a gente conseguia colocar o uso da bicicleta dentro de uma das unidades temáticas que são sugeridas nos documentos norteadores. E a gente vê a relação da criança com a bicicleta, é um brinquedo que ela tem, um dos primeiros que se ganha, mas talvez não dê tanto valor. A gente notou um crescimento da pandemia, do ciclismo, né, na pandemia, e a gente sentiu a necessidade de falar disso, né, de mostrar esse potencial da bicicleta, não somente como desenvolvimento motor, né, para a criança, mas muito mais além disso, né, de mostrar outras relações. A relação não só de conhecer a bicicleta, de saber de seus benefícios, de aprender a andar de bicicleta, a gente queria mais. E dava para fazer uma relação com outros potenciais, né? Como, por exemplo, as questões da mobilidade urbana, aprender um pouquinho sobre a conscientização do trânsito, voltado à bicicleta, ao ciclista. Também falar sobre a inclusão, né? A possibilidade de você ainda ser um amante da bicicleta, mesmo que você tenha algum tipo de limitação. E, enfim, de trazer outras questões sociais, né? Que fosse agregado à qualidade de vida. Então a gente queria muito mais do que só mostrar a bicicleta. E a gente encontrou nessa possibilidade na pandemia de mostrar isso para as crianças, começando pelos alunos da escola, né? Então a gente criou um e-book com algumas aulas teóricas e práticas, né? Com jogos pedagógicos, com atividades interativas, com exercícios práticos, com o jogo digital. Então a gente tentou intercalar tudo isso para chamar a atenção das crianças, né? Então a gente começou a ter um resultado muito bom. Foi então que estar classificado em um prêmio nacional nos dá um pouco de segurança de mostrar que o nosso trabalho deu certo. Mas ao mesmo tempo, esse resultado final não pode ficar só para nós, né? A gente tem que divulgar isso, a gente tem que mostrar. Porque talvez a gente tenha um professor, uma professora na região ou em qualquer parte do Brasil que gostaria muito de falar sobre o ciclismo ou o uso da bicicleta na escola e não fala, porque talvez pare em muitos obstáculos que nós tivemos essas reflexões, né? Mas seguimos adiante. Então, para ele notar que esse é um conteúdo importante e que pode dar certo como Deus nas nossas escolas aqui. Então, estar no meio dessas pessoas selecionadas, para nós é bem satisfatório, de mostrar que o trabalho foi bom, as nossas reflexões foram boas, foi interessante e o projeto tende a crescer com a possibilidade de sua execução no presencial, que foi uma das questões que os próprios alunos levantaram que gostaria de aprender, né? Então esse é o meu sentimento, de realização, de ver que o trabalho funcionou e, inclusive, pode motivar outros professores em qualquer parte do nosso país.
quanto às expectativas relacionado ao certame, né, ao Prêmio Professor Transformador, eu acho que a gente já ganhou muito. Da gente estar entre os classificados, entre os semifinalistas, eu já acho que já é uma boa margem para nós, né? Porque a gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente quer mostrar que ele rendeu, que ele pode render mais, de trazer uma nova possibilidade, né? Meio que trazer um incentivo ao professor de trabalhar a diversidade de conteúdo na educação física. Por que não o ciclismo? Por que não outros conteúdos que são menos trabalhados, né? Então, se ganhar, nossa, a gente vai ficar ainda mais contente, porque a gente vai coroar, né, um trabalho que foi feito com tanto carinho nas escolas. Se a gente não ganhar, a gente vai estar super feliz também, como a gente está agora, de ver que o nosso projeto ele está na vitrine aí, né? Ele está no banco de práticas do Prêmio Professor Transformador. A gente vai ter acesso a vários projetos ou semelhantes ou diferentes de todas as disciplinas que pode agregar com o nosso, que a gente pode atualizar o nosso. O nosso projeto ele já está sendo conteúdo de curso do Instituto Federal, mostrando uma dessas experiências que deu certo. Então não tem um porquê a gente ficar triste se a gente não ganhar. A gente está conseguindo lugares e patamares muito legais com o nosso projeto. Então o nosso grupo, a nossa equipe da elaboração está muito feliz com toda essa repercussão que o projeto tem tido, né? Então as nossas expectativas são as melhores, tanto para ganhar, tanto para não ganhar. A gente quer mostrar que as coisas podem dar muito certo se a gente usar a bicicleta. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro, né? Esse livro, ele foi lançado em 2019, ele é a educação física tratada um pouco sobre a minha formação acadêmica, né? Sobre o meu processo, sobre o meu percorrer dentro da educação física. E ele é fruto também de um prêmio. Em 2018, eu fiz um trabalho sobre a inclusão nas escolas, escrevi um artigo sobre isso, publiquei, né, e enviei para um concurso na Câmara dos Deputados em Brasília. E tive a grande alegria do trabalho ser selecionado e reconhecido como primeiro lugar, né, medalha de ouro, na categoria Esporte e Inclusão Social. Fui em Brasília, apresentei o trabalho. E em um momento também, ainda em 2018, eu tive também uma outra premiação a partir desse reconhecimento, que foi no Prêmio Sou do Esporte, no Rio de Janeiro. Também estive lá. Muitos atletas, né, e ícones do esporte que estavam presentes, tive a oportunidade de estar ali com eles, então foi um prêmio assim, maravilhoso para mim também. E depois disso eu recebi um convite para publicar esses trabalhos no formato de livro. Foi então que consegui reunir os meus trabalhos acadêmicos, naquela época eram 4, né, em 2018, consegui produzir eles, consegui organizá-los e publicá-lo. Aí lancei o livro em 2019. E ele traz um pouquinho sobre a importância da educação física em vários cenários, né? Na escola, na formação do graduando, né? No futuro professor de educação física. Traz também uma importância sobre a inclusão, que foi o artigo premiado, né? Além também do uso da educação física na empresa, né? No processo profissional, né? O quanto ela pode contribuir para vários processos aí, né? Então, esses 4 trabalhos ficaram reunidos neste livro, né? Eu tenho um carinho enorme por ele, é um divisor de águas na minha profissão, né? É um reconhecimento também, porque eu acredito que todo mundo tenha um livro dentro do seu eu aí, né? Às vezes com muito mais brilho e importância, só que o que falta às vezes é um empurrãozinho, né? De querer mostrar para todo mundo, de mostrar a sua opinião, a sua coragem, de mostrar todas as relações que você tem sobre determinado assunto. Então, às vezes o que falta é justamente essa, né? De mostrar mesmo, de apresentar a sua ideia. E foi o que eu fiz. Eu fiquei com receio no início, né? Falei assim, poxa,
não sei quando eu tenho outra oportunidade. Um dia eu não vou estar mais nesse mundo, né? Mas o meu trabalho vai estar. Talvez ajude alguém, né? Talvez possa incentivar alguém. Então eu estou mais nesse sentido, né? De deixar minha obra aqui. Então esse livro é um reconhecimento à parte. Ele, ele deu um engajamento muito grande para mim, para seguir na educação física e mostrando um pouquinho daquilo que eu acredito dentro da minha profissão. Bom, sobre o projeto Pedalando na Educação Física, a gente apresentou ele em duas secretarias, né, em Juruá e Monte Belo, e a gente teve uma aceitação muito boa, e eu até aproveito para agradecer as duas prefeituras por terem nos apoiado nesse processo todo. Em Juruáia, a gente aplicou em quarto e quintos anos do ensino fundamental 1, né, das escolas de lá, de Juruáia. Em Monte Belo, a gente teve um interesse de alguns professores, então a gente fez uma oficina de formação, né? Então a gente capacitou professores de educação física e de apoio para aplicarem o projeto junto com a gente. Então a gente conseguiu atingir mais anos escolares, né? E mais professores. A gente conseguiu capacitar 6 professores, sendo 4 de educação física e 2 professores de apoio. Atingimos 3 escolas municipais, né? Foram 517 alunos no total aqui em Monte Belo, né? Então teve um retorno bem interessante para nós. E os alunos também corresponderam, né? Então conseguimos aplicar aqui em Monte Belo. Tivemos um retorno muito legal, foi que animou a gente a produzir, né, sobre o próprio trabalho, né? A gente fez algumas pesquisas científicas, 3 relatos de experiência do nosso projeto foi selecionado em 3 congressos, né? Congressos muito importantes da área da educação física, de teor ibero-americano, outro também que se chama Combrace Conice, que é um dos principais congressos de educação física da nossa área. Também apresentamos no Enalic, que é do programa PIBID, né? Então, relacionado a isso, né? Vejo que ainda temos outras pesquisas sendo realizadas nesse momento com o nosso grupo, com a nossa equipe, né? Pesquisas muito interessantes que falam sobre o uso da bicicleta nas escolas, o que a gente conseguiu buscar de resultado nisso tudo, e em breve a gente espera divulgar para vocês aí quando tudo estiver pronto, né? Depois que a gente notou todo esse reconhecimento, né? Eu também participei no ano passado, em 2021, de um curso do Aro 60, que é um instituto que fala sobre a bicicleta, o seu uso e etc, né? E eu tive o prazer de também fazer um projeto para Monte Belo, inicialmente, que mostrasse a cidade a partir da visão do ciclista, né? Então eu queria que as pessoas que pedalavam aqui, criança, jovem, adulto, idoso, pessoa com deficiência, mas que usava a bicicleta para treino, para lazer, que começasse a perceber um pouquinho melhor o que tinha ao seu redor, né? Então a gente queria mostrar a nossa cidade, mas a gente queria mostrar a partir de quem andava de bicicleta. Então a gente sugeriu o projeto, conseguimos algumas parcerias com empresas, né? Conseguimos uma premiação, e o objetivo justamente era que as pessoas pedalassem, fizessem qualquer trajeto, em qualquer quilometragem, mas que conseguisse transmitir para nós, através de um relato e de fotos, aquele sentimento dela, né? Então a gente teve fotos muito legais e relatos também surpreendentes no projeto. E a gente criou o Belo Pedal, que está no Instagram nesse formato, né? Belo Pedal, se você quiser seguir. A ideia dele a gente publicava todas as fotos, todos os relatos, e no final a gente premiou alguns, né? Praticamente todos foram premiados, mas alguns foram reconhecidos através de uma banca que a gente formou de apoiadores, patrocinadores, né? E a ideia é talvez conseguir fazer desse projeto ser itinerante, né? Dele ir para as outras cidades aqui na nossa região, de mostrar o quanto a importância das outras cidades também, a cultura, a economia, o meio ambiente, as relações que tem com as outras cidades, né? Mas a partir do uso da bicicleta, como seria legal, né? Então esse é um desejo meu, inclusive de outras pessoas que apoiam o projeto também. Espero que isso se torne realidade
ao longo dos nossos anos, né? Então tem sim, é um projeto voltado para a nossa região, que é o Belo Pedal, da gente mostrar que a bicicleta pode ser muito mais do que a gente imagina, né? Não só um meio de locomoção, mas de mostrar um pouco sobre a nossa cultura também.